Fala Beatmakers, tudo bem? Professor Eric aqui, dando continuidade ao nosso curso de programação e robótica. Nessa aula aqui, a gente tem uma novidade. Toda aula tem novidade, mas agora a gente vai mudar algumas coisas no nosso curso, tá bom? A principal mudança que a gente tem agora é que a gente vai trocar de plataforma. A gente estava trabalhando com Hour of Code, que foi onde a gente fez todas essas aulas, né? Do laboratório do Gumball, do Angry Birds, Minecraft, todas essas outras aulas que a gente fez, a gente usou o Hour of Code, tá? Agora a gente vai continuar o mesmo assunto de programação por blocos, só que ao invés de a gente estar trabalhando com um exercício semi-pronto, porque todos esses exercícios que a gente fez até agora, todas essas aulas que a gente fez até agora, o cenário já estava mais ou menos pronto, né? A gente só mexia em um pedacinho do que estava lá. Então, por exemplo, o bonequinho lá do Era do Gelo, por exemplo, ele já estava lá no desafio. A gente não foi lá e configurou ele para andar, para fazer. A gente pegou uma coisa mais ou menos pronta. Do mesmo jeito, sei lá, o laboratório do Gumball. O Gumball já estava lá, alguns controles já estavam pré-configurados e tudo mais. Agora, a gente vai entender um pouco mais o processo desde o começo, tá? Foi importante a gente ter feito esses exercícios do Hour of Code, porque a gente começou a entender a função de alguns daqueles bloquinhos, né, de programação em cima de um cenário já prático, um cenário que já existia, então ficou mais fácil da gente entender. Então quando a gente colocou lá, por exemplo, o repetir, a gente já colocou repetir dentro de um cenário que tinha sido definido lá. Ele tem que andar X passos, a gente ia lá e colocava e o bonequinho andava sozinho. Agora a gente vai evoluir o nosso aprendizado de programação. Agora a gente vai começar a ficar um pouco mais aprofundado dentro do processo. Então a gente vai começar a configurar o jogo, o programa, o aplicativo, vários outros exercícios que a gente vai fazer aqui, só que a gente vai fazer desde o comecinho, para a gente entender as etapas que tem no projeto, tá bom? Mas de novo a gente vai começar isso bem devagar, vamos fazendo as coisas evoluindo na dificuldade e aos poucos a gente vai entendendo um pouco mais da linguagem de programação Blockly. Como eu falei, a gente estava utilizando o Hour of Code para fazer isso. Agora a gente vai usar o Scratch. O Scratch é um outro site, tá bom? Vou até entrar aqui, ó. Vou colocar aqui Scratch, se eu colocar Scratch. Scratch, ele em inglês, ele significa arranhão. Então, Scratch, olha só. Scratch.mit.edu. Tá, esse é o site, mas você digita lá, Scratch, é assim que lê essa palavra, Scratch, você vai entrar aqui. E a gente vai ver o tempo todo o gatinho do Scratch. Ele não está aparecendo nessa tela aqui, mas tem o mascote, inclusive, dessa plataforma, ele chama Scratch. É parecido com o nome do esquilinho do Era do Gelo, né? Mas é outro, diferente. Então aqui nesse site, na hora de entrar, a gente pode entrar sem criar uma conta, mas é importante a gente criar uma conta, porque a gente vai poder salvar dentro da nossa conta, dentro do nosso perfil, os projetos que a gente trabalhou. Só que para fazer isso, você tem que ter um e-mail. E eu não sei se você já tem um criado. Se você já tiver, ótimo, legal. Tenta lembrar aí o endereço de e-mail, porque às vezes você criou e esqueceu qual que é o endereço de e-mail, né? Não dá. O e-mail você tem que saber sempre. E a senha. É importante você saber a senha também. Legal? Se você não sabe, tenta descobrir aí, pede ajuda para seu pai, para sua mãe, para ver se você consegue. Se não conseguir lembrar, aí você continua assistindo esse vídeo para a gente criar uma senha nova, tá bom? Um e-mail novo, melhor dizendo. Então é o seguinte, se você já tem um e-mail, você já pode pular para a parte 2 desse vídeo e não precisa criar outro agora. Tá? Agora, se você não tem, assiste, ou se você esqueceu a senha, assiste e a gente vai criar um novo. Vamos lá. Então, a primeira coisa aqui, ó, entrando no Google, você vai digitar aqui
Aqui embaixo você pode colocar aqui, ó, Gmail, tá? Gmail. Gmail é o serviço de e-mail do Google. Tem vários, tem o Hotmail, tem Yahoo, tem vários lugares que você pode criar uma conta de e-mail. Seria legal que você criasse no Google, tá? No Gmail mesmo, porque mais pra frente pode ser que eu compartilhe algumas informações, compartilhar alguns arquivos e tal para a gente construir os nossos jogos, e aí fica mais fácil compartilhar se você já tiver uma conta do Gmail, uma conta do Google, tá bom? Mas se a sua for Hotmail, Live, Outlook, não tem problema. Vamos lá, Gmail, aí aparece aqui, ó, Gmail by Google. Se você quiser digitar aqui em cima direto Gmail, ele também vai, ó. Cliquei aqui e ele vai pedir para eu fazer um login. A gente não tem o e-mail ainda, tá? Aqui seria se eu já tivesse, eu não tenho, tá? Ou se esqueceu a senha, ó. Se você tinha um e-mail do Google e esqueceu a senha, você digita aqui o e-mail, mas você tem que lembrar o e-mail pelo menos, né? Você digita aqui o e-mail e aí ele pode enviar uma senha nova para o e-mail de segurança que você colocou lá. Às vezes é o e-mail do seu pai, pode ser pelo celular e tal, tem várias outras maneiras de você fazer isso, tá bom? Então vamos fazer o seguinte, ó. Criar conta, porque no final das contas a gente não tem um e-mail ainda, né? É isso que a gente está fazendo agora. Criar conta. Para mim ou para o meu negócio? Para mim, claro. Nome. Aí é o seguinte, aqui é o nome que você vai colocar, o nome que aparece para identificar você, tá? Então aqui, ó, é o seu nome mesmo. Então você poderia colocar José Silva. E aqui embaixo é o seu endereço, tá bom? Então vamos colocar aqui, ó, josesilva@gmail.com. Só que o que vai acontecer? Esse nome, ele é muito, eu achei que ele fosse reclamar aqui, não reclamou. Esse nome, ele é muito simples, tá? Muita gente tem, disse muito José Silva, né? Então alguém que certamente já cadastrou esse e-mail. Às vezes ele reclama aqui embaixo. O que você poderia fazer para quando o e-mail já tá sendo utilizado, né? Nesse caso, tem algumas alternativas. Você pode fazer o seguinte, ó. Ao invés de colocar lá, digamos, seu nome é Rodrigo Carvalho. Seu nome é Rodrigo Carvalho. E você colocou aqui e já existe. Você poderia tentar, por exemplo, ó, Rodrigo C. O seu nome é Rodrigo Carvalho Silva. Rodrigo CS. Ou Rodrigo, por exemplo, você nasceu em 2005. Rodrigo 2005, por exemplo. Certo? Ou você pode colocar, sei lá, 16/6, que é o aniversário do Rodrigo, por exemplo. Tá bom? Você pode tentar colocar seu nome e alguma coisa na frente que você lembra. Às vezes o Google ele sugere um e-mail, só que ele joga um número estranho aqui na frente, assim, ó. Por exemplo, Rodrigo 45234. Você não vai lembrar depois. É ruim, tá? Então você pode colocar o seu nome em um pedacinho do sobrenome. Você pode inverter. Você poderia colocar, por exemplo, qual que é o sobrenome que eu falei? Carvalho Rodrigo, por exemplo, tá? Você pode colocar. No Google, o ponto não faz diferença, tá? Então, se já tiver um Rodrigo Carvalho e você quiser criar um Rodrigo.Carvalho, não faz diferença porque ele ignora o ponto. Se você, por exemplo, o meu e-mail é ericveles@gmail. Se eu colocar ericveles ou eric.veles, ele vai chegar para mim de qualquer jeito. Então, ele ignora o ponto. Então, não usa ponto, tá bom? Então, vamos lá. Vamos colocar o do José Silva mesmo, para ele reclamar lá na frente. Senha eu vou colocar o seguinte, dicas para senha. Normalmente eles pedem aqui, ó, use 8 ou mais caracteres. Caractere é letra, número ou sinal, tá? Qualquer uma dessas coisas a gente chama de caractere. Então tem que ter pelo menos 8 e tem que ter uma combinação de letra, número e símbolo. Tem que ter as 3 coisas, tá?
Então sua senha não pode ser só uma palavra, por exemplo. Você tem que misturar letra, número e símbolo. Aí fica esquisito, né? Fica difícil de lembrar. Como que a gente pode fazer para criar uma senha que a gente não precisa anotar, mas que fica fácil da gente lembrar depois? Você pode criar mais ou menos uma lógica. Uma lógica. Quer ver, ó? Você pode usar... pensa numa música que você gosta muito. Uma música que você gosta muito. Aí você pensa no refrão da música. E aí você pode usar, por exemplo, a primeira letra de cada palavra da primeira frase do refrão. Nossa, que complicado, né? Mas vamos lá, deixa eu pensar numa música aqui. Olha só. Atirei o pau no gato, mas o gato não morreu. Fica grande, né? Vamos falar só atirei o pau no gato. Atirei o pau no gato. Quantas letras já foram? 5. A gente precisa de 8. Então vai ficar aqui, ó. A-O-P-N-G. Atirei o pau no gato. Tá? Você pensa num outro diferente aí. Mas é uma combinação de letras diferente, tá vendo? Ó? Aí o que você pode fazer, ó? Se você quiser, você pode fazer o seguinte. A primeira letra você deixa maiúscula. Aí você lembra, a minha senha, a primeira letra é sempre maiúscula. Porque faz diferença na hora de digitar a senha, tá? E aqui, ó, então vai ficar atirei o pau no gato. E aí eu vou colocar, por exemplo, asterisco, que é esse sinalzinho aqui, ó. Asterisco, no meu teclado aqui você segura o Shift e vai no 8, ele aparece só asterisco. E eu vou colocar o meu ano de nascimento, ou ano de nascimento do José aqui, que seria 2005, como eu falei, ó. Pronto. Fiz uma senha complicada. Legal, ó. Tem todos os critérios aqui que ele pediu, ó. Tem 8 ou mais, tem letra, tem sinal, asterisco é um sinal, e tem maiúscula. Essa é uma senha muito difícil de descobrir, mas é fácil de você lembrar. E aí você vai criando algumas lógicas. Ao invés de você usar a mesma senha para tudo, você pode ir criando, né, associando. A sua senha do e-mail é uma, a sua senha do Steam é outra, da PSN é outra, né? Você se loga, às vezes você tem login na hora de jogar videogame, em algum canto lá, você pode criar senhas diferentes, porque a pessoa não rouba a sua senha e são senhas complexas e fáceis de lembrar. Deu para entender? Então você pode colocar, por exemplo, essa lógica aqui. E você pode, se quiser, você inverte também. Você pode colocar o ano, em vez de asterisco, usar outro nome, entendeu? É uma dica de senha que você pode usar para você. Legal? Pensa aí, mas você tem que lembrar dela depois, tá? Você tem que lembrar da senha depois, é importante. Beleza, então vamos lá. Atirei o pau no gato, asterisco 2005. E eu vou criar em próximo. Olha só, ele reclamou, ó. José da Silva já existe. Olha o disponível que ele sugere para mim. JS 91699. É ruim de lembrar. Então, outras dicas para você fazer. Então, você poderia colocar J Silva. Você poderia colocar Silva J. Você poderia... Dá para fazer um monte de coisa para mudar. Olha só algumas dicas que eu posso fazer caso o seu nome seja muito comum e alguém já colocou. Você pode colocar, por exemplo, olha só que dica, ó. Me chamo José. Vamos ver se já existe esse aqui. Próximo. Ah, já tem. Me chamo José. É um e-mail legal e um e-mail fácil de lembrar, né? Pode ser... Sou José. Sou José. Ou me chamo José Silva, por exemplo. É uma sacada para você criar um e-mail ainda mantendo o seu nome, sem ter que ficar usando aqueles números na frente, por exemplo, né? Como eu falei. Então eu vou colocar J Silva. Me chamo J Silva. Eu acho que esse vai. Olha, já tem usado, já tá em uso esse. Para você ter uma ideia de como é complicado achar o nome de e-mail. Então você pode colocar José Silva
062005. Opa. 06/2005, que é o aniversário do José. Vamos ver se vai. Nossa, que José Silva eu também apelei, né? Foi um nome bem complicado. Mas enfim, você vai tentar escolher aí um nome. Eu vou colocar aqui, ó, jsilva.beatmakers. O ponto não faz diferença, mas eu vou colocar aqui. Esse aqui com certeza ninguém usou, tá? Mas você pode usar um aí diferente. Eu vou fazer isso aqui só para a gente conseguir evoluir. Se você não conseguiu pensar no nome, pede ajuda para seu pai, para sua mãe, e de repente ele consegue fazer uma combinação de um nome do usuário legal para você, tá? Beleza? Então vamos lá. Ó, criei, ó, jsilva.beatmakers. Aqui, ó, nessa tela, ele já está pedindo um número de telefone. Esse número de telefone é importante que você tenha ele, que é um celular, não sei se você tem um celular ou não, tá? Nesse caso aqui, a gente não vai colocar, tá? A gente vai colocar aqui embaixo só o endereço de e-mail de recuperação. Qual que é esse endereço de e-mail de recuperação? Se por um acaso você esqueceu a senha, é para esse e-mail que o Google manda a sua senha nova para você recuperar a conta. Legal? Então você pode colocar aqui o e-mail do seu pai ou da sua mãe ou de alguém que não vai perder a dele também, tá bom? É importante você colocar dos seus pais aqui, né? Até para eles poderem ter acesso ao que você está fazendo também. Então você colocaria ali. Eu vou colocar o meu aqui, ó. Pronto, criei o meu mesmo, tá bom? E aqui, ó, você vai colocar a sua data de nascimento. Isso aí também é importante, que se você perder a senha, ele pergunta isso daqui. Então eu vou colocar aqui, ó, 20 de fevereiro de 2001, por exemplo. Sexo masculino ou feminino, vou colocar aqui masculino, e você coloca aqui em próximo. Tá? E aqui dá um concordo. Ah, tem um detalhe. Eu deveria ter feito uma coisa diferente. Eu vou colocar aqui, ó. 2010, tá? E eu vou colocar próximo. Olha o que vai acontecer. Como você talvez tenha menos de 13 anos, se você tiver mais de 13 anos, essa mensagem não vai aparecer para você. Se você tiver menos de 13 anos, o Google pede que obrigatoriamente o seu pai autorize você a ter essa conta. Então você precisa do e-mail do seu pai aqui, tá bom? Então para criar esse e-mail é importante que você esteja com o seu pai junto. Então vamos lá. E aqui você já coloca o e-mail dele, tá bom? E você vai lá e coloca aqui, ó. @gmail.com e manda próximo. Legal, ele pergunta um monte de coisa aqui, né? Depois seu pai, se quiser, ele pode ler isso, tá? Aí você coloca concordar, seu pai tem que concordar para você e dá um eu concordo. Tudo bem? Aí ele vai pedir aqui, isso aqui é a senha do seu pai, tá? Já vai aparecer aqui do seu pai. Aqui que tá aparecendo a minha como se eu fosse pai do José. Legal? Aí ele vai digitar a senha aqui. Só que aí, se seu pai tiver um e-mail, ele vai pedir para autorização no telefone e autorizar. Então você tem que ir lá no telefone e autorizar. Deixa eu fazer isso daqui. Pronto, já fui lá, tá? Autorizei no meu celular aqui, apareceu uma mensagem para mim, autorizei. Aí ele pergunta aqui, né, algumas informações para os pais, seu pai pode ler depois. Próximo, concordo. E as informações, seu pai vai conferir o que você colocou, né? José, tal, tá tudo certo. O e-mail tá aqui, ó, jsilva.beatmakers. Próximo. Pronto. Conta criada. Legal? Então seu pai, sua mãe precisa te ajudar e aí ele vai receber um e-mail, ele vai ter que liberar no celular dele, se tiver isso, né? Porque tem gente que não coloca essa liberação no celular. Tá bom? Pronto. É isso aí. Já temos aqui o nosso e-mail
criado, tá bom? Qual que é o nosso e-mail? Isso aí deveria ter anotado. Se você não lembra, tá aqui, ó, você vem aqui no cantinho, aparece aqui esse J porque ele coloca a inicial do seu nome, né? Ó, jsilva.bitmakers@gmail.com. Esse é o e-mail, legal? Vou pegar, vou anotar no canto para eu sempre usar esse e-mail. Criar esses e-mails com um nome muito fantasioso, muito cheio de firula, depois você acaba não lembrando, tá bom? Então o e-mail, você cria um e-mail mais ou menos sério. E aí o nome de usuário nas plataformas que você vai usar de jogo, etc., ou no próprio Scratch, você pode usar um nome diferente, um nome engraçado, mas que você lembre depois, tá bom? Beleza, é isso.